sou o Marcelo Tá, sejam todos muito bem-vindos ao The History Channel. Existem fragmentos históricos ocultos no coração das cidades. São relatos escondidos que dormem diante dos nossos olhos, nas esquinas, nas ruas, nas praças e monumentos urbanos. A cidade está sempre nos chamando, com suas histórias secretas na selva de cimento, que hoje nós vamos descobrir. Quando a gente fala de uma festa, sempre está revestida de muitos segredos. Todo mundo achou que também era um milagre. Eles trouxeram numa das mãos a cruz, mas na outra trouxeram a espada. Subiu com a intenção de se suicidar. Caía a garrafa, mas nunca acertaram ninguém. Estamos na terra dos cariocas. O Rio de Janeiro é uma das principais cidades da América do Sul. Com 6 milhões de habitantes, é a segunda metrópole do Brasil. Fundada na Baía de Guanabara, foi a capital desde a época colonial até 1960, quando se inaugurou Brasília. Mundialmente conhecida por suas paisagens, como o Cristo Redentor no Corcovado, e por signos culturais como a Bossa Nova e o Carnaval. Esta é a cidade maravilhosa. Vamos começar o nosso percurso aqui no Corcovado, pertinho do Cristo Redentor, um dos símbolos mais característicos do Rio, reconhecido mundo afora. Hoje vamos esclarecer a origem controversa deste monumento. Em 1859, chegou ao Rio de Janeiro um padre chamado Pierre-Marie Bosse. Era um padre francês da Ordem dos Lazaristas. E naquele tempo não havia grandes edifícios e da janela dos aposentos dele, ele via o Corcovado. Então ele achou que o Corcovado, pela maneira como ele se projetava para o alto, que era um pedestal que Deus fez para que alguém construísse ali em cima uma estátua para o próprio Deus. Mas os anos se passaram e o padre faleceu sem que o projeto fosse levado a cabo. Finalmente, em 1922, decide-se construir o Cristo Redentor, como parte da comemoração do centenário da independência do Brasil. E então foi feito um concurso de projetos para que artistas plásticos e arquitetos pudessem sugerir uma estátua do Cristo. E aí o projeto vencedor foi de um arquiteto chamado Heitor da Silva Costa. E aí o Heitor, meu bisavô, ganha com o projeto dele, que a essa altura era o Cristo segurando o globo numa das mãos e a cruz na outra das mãos, que eram os atributos religiosos mais importantes, segundo ele. Esta imagem do Cristo ficou conhecida como o Cristo da Bola, em uma alusão ao futebol. Por isso, as autoridades religiosas preferiram trocar o modelo. Assim surgiu a figura dos braços abertos, para dar boas-vindas aos navios que, chegando pelo leste, entram na Baía da Guanabara. E por coincidência, ou não, na verdade o Cristo é uma bússola certinho. O sol nasce exatamente na frente do Cristo, né? Então leste, o braço direito é o sul, o braço esquerdo é o norte e as costas é o oeste. E aí é muito engraçado, eu que sou perdida, adorei isso, que aí eu fico, é verdade, então estamos no oeste, ou sei lá o quê, assim, é literalmente isso, é claro, com uma variação assim, mas essa história da bússola, necessariamente, não sei se ele pensou nisso. Nem o governo federal, nem a igreja poderiam custear a obra. Então o cardeal Dom Sebastião Leme teve a ideia de promover uma campanha de doação em todo o Brasil.
o que se concretizou. Durante um mês, se fizeram festas, rifas e outras manifestações populares. É das coisas que mais se fala no Brasil. Não, Cristo, foi presente no governo francês. E não teve, assim, um franco. 100% do Cristo foi dinheiro de doação do povo brasileiro. E aí que tem aquela história, na verdade não existia estrada de rodagem. Então todo o material, areia, terra, ferro, tudo para se fazer uma construção tinha que subir de trenzinho. Então é um trabalho super artesanal, de alguma maneira, né? Houve um fato crucial que contribuiu para o equívoco referente à origem francesa do monumento. Paul Landowski, escultor francês de origem polonesa, fabricou o rosto e as mãos do Cristo em tamanho real e em gesso, a pedido do próprio Heitor da Silva Costa. Ele ficou mais impressionado e achou que entendeu melhor o aspecto da obra um escultor chamado Paul Landowski, que era de família de origem polonesa e que morava em Paris. Então Landowski faz isso em gesso, esses moldes são cortados, vêm para o Brasil, são refeitos em concreto e aí sim a cabeça, você pode dizer, entre aspas, que foi encaixada, mas não foi encaixada, porque tem toda uma estrutura interna de concreto e aí, enfim, mas se for para dizer alguma coisa nesse sentido, seria a cabeça e as mãos. A inauguração do Cristo Redentor, mediante iluminação especial, foi marcada para 12 de outubro de 1931, dia que infelizmente amanheceu bastante nebuloso. E na hora em que o sinal chegou, nesse momento, as luzes se abriram em torno da cabeça do Cristo, as nuvens se abriram. A luz iluminou o rosto do Cristo, que apareceu entre as nuvens, iluminado o rosto do Cristo. Todo mundo achou que também era um milagre. Heitor Lévy foi o arquiteto colaborador do projeto. Apesar da origem judaica, ele teve uma estreita relação emocional com a obra do Cristo Redentor. Durante a construção, ele ficou tão impressionado com Cristo, ficou tão interessado na obra, que ele largou a casa dele, onde ele vivia muito bem, e resolveu construir uma pequena cabana no alto do Cristo e ficou morando nessa pequena cabana de madeira. E quando fizeram o coração, ele escreveu no papel, desenhou no papel a sua árvore genealógica. Então, essa árvore genealógica dele, ele enrolou, colocou dentro de um frasco de vidro, e essa pequena garrafinha ele colocou dentro do concreto que formou o coração do Cristo. Eu acho que talvez por isso o Cristo tenha alcançado esse sucesso, enfim, né? Essa coisa que as pessoas gostam tanto dele, porque eu acho que foi uma obra feita com muito coração. O Cristo Redentor é mais que um ícone da cidade ou do país. É um monumento gerado a partir do sentimento do seu idealizador e realizado graças à mobilização popular. Cada vez mais, a aura positiva dele continua atraindo a todos. O Cristo é uma obra que muito bem representa a engenharia, a arquitetura e a escultura, e ao mesmo tempo que é uma imagem de profundo sentimento simbólico. Ele é um monumento, na verdade, que de alguma maneira ele foi gerenciado pela Igreja Católica, né? Mas eu acho que ele é um monumento, essa coisa dos braços abertos, né? Ele abrange todas as religiões, ele é muito maior do que uma religião, né? Hoje em dia, o Brasil tem dois símbolos. Um é a bandeira e o outro é o Cristo Redentor. Você vê uma fotografia, um desenho, um filme em que o Cristo Redentor aparece, você não lembra da Igreja Católica, você não lembra da cidade do Rio de Janeiro, você lembra primeiro do Brasil. O Cristo Redentor hoje é um símbolo do Brasil. No próximo bloco, visitaremos o principal marco da cidade para revelar as origens do nome dele. E também vamos à Ilha Fiscal, uma construção espetacular que foi cenário de um evento curioso da monarquia dias antes da proclamação da República. Tudo isso a seguir no História Secreta.
Aqui atrás podemos apreciar o Pão de Açúcar, um dos lugares mais conhecidos do Rio, com acesso bem original para chegar lá em cima. Mas são poucos os que conhecem o porquê deste nome e fatos importantes da sua história. Geologicamente falando, essa formação rochosa, ela tem 600 milhões de anos e que ela foi feita por compressão. 3 pedras têm essa mesma formação, que é o Pão de Açúcar, o Corcovado e a Pedra da Gávea. Quando os primeiros navegantes chegaram à costa, eles avistaram um pico que apresentava uma forma semelhante à de um pão de açúcar. E daí tomou seu nome. Eles viram esse penedo, cuja forma se assemelha ao pão de açúcar. O pão de açúcar é um cone cerâmico ou de bronze, aonde era colocado a essência da cana-de-açúcar para destilar e formar o próprio açúcar. Existem referências assim, não confirmadas de que os índios que ocupavam essa região, eles davam um nome foneticamente semelhante a pão de açúcar, mas isso é uma história que não se comprova. A cidade foi fundada por Estácio de Sá em 1º de março de 1565, aos pés do Pão de Açúcar, um local estratégico de defesa. Séculos mais tarde, essa localização continuou sendo vital, desta vez para a construção de uma atração turística. A ideia de construir o teleférico do Pão de Açúcar surgiu com o fundador da empresa, o engenheiro Augusto Ramos. Ele era o curador do pavilhão do café, que era o mais forte do Brasil. Então, ele olhando as pedras, ele teve a ideia, era um homem viajado, teve a ideia de colocar um teleférico. Ele fez um projeto que ligava o Morro da Babilônia ao Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar ao Morro da Urca. E esse projeto foi apresentado ao prefeito do Distrito Federal e ele foi aprovado. E nesse momento, só havia 2 teleféricos no mundo, um na Espanha e um na Suíça. Subiram até o Morro da Urca, montaram um guincho e esse cabo de aço é que foi trazendo todo o equipamento para ser montado na Urca e depois no Pão de Açúcar. Na época, a gente tem que considerar que não existia helicóptero, não existia o maquinário que você tem hoje, né? Então, foi tudo arrastado, puxado pela pedra. Você imagina naquela época você escalar o Morro da Urca, né? Transportar com técnicas de alpinismo, transportar 4 toneladas de equipamentos, né, para o Morro da Urca, depois fazer esse mesmo acesso ao Pão de Açúcar, né, fazer os cabos e fazer um teleférico circular. O teleférico do Pão de Açúcar foi inaugurado em 1912. Era o 3º do mundo, colaborando na projeção do Brasil como um destino turístico. O primeiro teleférico funcionou até 1972, quando ele foi substituído por um novo sistema. Ele tem o nome de bondinho porque circulava no Rio de Janeiro os bondes elétricos e esses bondes tinham um formato semelhante. Então a população, por semelhança, já apelidou o teleférico, a cabine, de bondinho. O Pão de Açúcar é um marco na história e na paisagem do Rio. Percorrer o trajeto dos seus bondinhos permite uma visão privilegiada da cidade. No alto do Pão de Açúcar, existia, na década de 30, um livro de impressões, em que cada turista que quisesse, né, ele colocava a sua impressão, a sua reclamação até do passeio. E tem fatos curiosos, né? Tem uma senhora que escreveu dizendo que subiu com a intenção de se suicidar. Mas quando viu a linda vista, ela mudou de ideia. E a Pedra do Pão de Açúcar, Pedra da Gávea e o Corcovado, eles formam um triângulo de proteção para a cidade do Rio de Janeiro.
proteção energética. Por isso que essa cidade é tão abençoada, não é mesmo? A cidade tem uma magia, tem um encantamento, tem essa questão da proximidade do mar com a montanha. E é uma das cidades mais bonitas do mundo, sem dúvida. Pessoas do mundo todo podem admirar a beleza da cidade na inesquecível viagem do teleférico. Uma construção que marcou o crescimento tanto do Rio como do Brasil. Os turistas também podem ver bem perto do Pão de Açúcar uma edificação monumental, onde no final do século XIX ocorre um acontecimento que vai marcar a consolidação política do país. A Ilha Fiscal chamava, antes de chamar Ilha Fiscal, Ilha dos Ratos. Resolveu-se fazer na Ilha Fiscal, no século XIX, um posto alfandegário, daí o nome Ilha Fiscal. O posto da alfândega ficava, não havia Cais do Porto nessa época, os navios ficavam fundeados na Baía de Guanabara, portanto era bastante lógico que houvesse um posto alfandegário nela. Mas o imperador Dom Pedro II desejava transformar a Ilha Fiscal em um espaço mais valorizado. Por isso construiu um pequeno castelo de estilo gótico provençal. Quando Dom Pedro II soube do projeto, ele sugeriu que se fizesse algo mais. Ou seja, ele disse que aquela ilha era como um estojo pronto para receber uma joia e que deviam, portanto, construir ali um monumento. O arquiteto foi o Adolfo Del Vecchio e ele se esforçou para realmente fazer um monumento, mas com a função de ser posto da alfândega. A ilha foi construída com muito cuidado. É precioso o projeto, o trabalho é primoroso, as obras de cantaria, ou seja, o trabalho em pedra, são lindas as obras de cantaria, aliás, usando pedra daquela região ali da Urca, Pão de Açúcar, Parmado, não? O gneiss daquela região. Além disso, trouxeram vitrais ingleses para a ilha, que também são muito bonitos. Finalizaram a obra em 1889. E no mesmo ano, a Ilha Fiscal foi escolhida para sediar um evento que poucos sabiam ia ser muito importante para a história do país. Em princípio, tratava-se da recepção de um navio chileno, mas a presença do imperador, inclusive fora do protocolo, escondia outras intenções. A festa é hoje conhecida como o último baile do Império. O último baile do Império, ele aconteceu nesse local, nessa ilha maravilhosa, e se reveste de muitos interesses. Quando a gente fala de uma festa, ela sempre está revestida de muitos segredos, muita imaginação. Ocorreram diversos contratempos, né? Primeiro, o navio chegou dia 11 de outubro e o baile estava marcado para o dia 19 de outubro, na semana seguinte. E isso não aconteceu porque o rei de Portugal, que era sobrinho de Dom Pedro II, estava para morrer. E com isso o baile foi adiado. Todo o convite está marcado para o dia 19 de outubro. E foi riscado e modificada a data para o dia 9 de novembro. A ilha, na ocasião, ela foi toda iluminada com energia elétrica, que é uma novidade da ocasião. Esse caminho aqui da ilha até o Cais Pharoux foi todo ele feito como se fosse um corredor todo iluminado com lanterna veneziana, uma coisa muito bonita. Não longe dali, no Clube Militar, acontecia uma reunião de republicanos que, segundo os historiadores, cogitavam proclamar a República na mesma noite do baile, mas desistiram para evitar que a violência causasse muitas mortes. Eu acho que a intenção de se realizar o baile foi tentar esvaziar aquele momento republicano forte que estava acontecendo. Ele quis fazer, de repente, uma movimentação social e tentar aliviar aquela pressão republicana que estava acontecendo.
Até hoje se questiona como é que um baile em homenagem a um navio que não tinha assim, tanta importância teve até a presença do imperador. Tem diversos fatos curiosos. Um deles mencionados é que o imperador, quando assim que chegou, ele tropeçou, mas ele foi amparado pelo seu médico, né, e não chegou a cair. E quando ele mencionou a frase de que a monarquia tropeçava, mas não caía. O baile foi no sábado, na sexta-feira seguinte, aconteceu a proclamação da República. Aqui na Ilha Fiscal nós temos uma réplica do quadro de Aurélio de Figueiredo que mostra o último baile. Aqui está a família imperial. D. Pedro II, Dona Teresa Cristina, Dona Isabel, o Conde D. O quadro foi pintado já na República e por isso o Aurélio de Figueiredo colocou a República chegando lá em cima. A Ilha Fiscal foi cenário de um baile glamuroso, realizado com a intenção de mostrar a solidez do Império. No entanto, este evento se tornou um divisor de águas na história do Brasil, marcando justamente o fim da monarquia e o início da República, sistema que continua até os dias de hoje. Alguns vêm aqui procurando vestígios do baile. Vão até encontrar uma das salas da exposição com roupas, convites e outras coisas que foram usadas no baile. É uma sala que tem um canto dedicado ao baile em si. Mas a ilha é encantada de qualquer maneira pelo que ela encerra, pelo que ela tem de bonita, né? Está sempre ali no meio da Baía de Guanabara, iluminada, sempre muito cuidada. É aquela ilha em que as pessoas do Rio de Janeiro veem ao longe e acham que é inacessível ou que tem algo maravilhoso lá, algo encantado. A seguir no História Secreta, vamos visitar uma igreja com estilo arquitetônico nada convencional. E também vamos caminhar pelo calçadão de Copacabana e conhecer os fatos inesperados que ocorreram na construção dessas curvas brancas e pretas tão famosas. A Catedral Metropolitana do Rio apresenta um estilo bastante contemporâneo, mas foi inspirada numa cultura que nada tem a ver com o cristianismo. A cidade do Rio de Janeiro foi sempre marcada pela falta de uma catedral. Então foram séculos de história à procura de um local e de uma arquitetura para a catedral. Somente em 1964, que se fez aqui no centro da cidade, a parte antiga do Rio de Janeiro, esta catedral como um grande monumento, como se fossem 4 grandes escadarias. Como aqui à volta, eu penso que todo o centro da cidade são grandes construções em concreto armado, para que a arquitetura não diferenciasse do seu entorno. Então foi utilizado, podemos dizer, toda uma técnica que foi própria da década de 60 e 70, o concreto armado e os grandes espaços sem colunas. E ao mesmo tempo responde o que o concílio pede, uma visibilidade de tudo. O estilo arquitetônico da catedral foi inspirado em uma pirâmide construída pela civilização maia. Como uma pirâmide, o edifício estreita-se na medida em que sobe, mas ele é circular e cônico para representar a equidistância das pessoas em relação a Deus. Agora, a pirâmide, nós vamos encontrar todo um povo marcado por uma religiosidade diferente da nossa. Nós, como cristãos, chamaríamos de pagãos. Quando os cristãos chegaram na América, eles trouxeram numa das mãos a cruz, mas na outra trouxeram a espada. Então essa espada também dizimou determinadas culturas. E a catedral, então, perpetua essa imagem de uma grande civilização que foi a civilização maia.
E o professor Edgar, que foi o responsável pelo projeto aqui, juntamente com o Monsenhor Ivo Cagliari, que poderíamos dizer que foi o pai do nascimento desta catedral. Então, o que aconteceu? Eles viram que a pirâmide maia responderia exatamente ao desejo. Primeiro, pelo grande espaço. Segundo, era também um templo religioso. Uma pirâmide onde as pessoas tinham lá os seus sacrifícios, suas orações, diferente da nossa, mas é um sentimento religioso. No interior da catedral se acha o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, que nasceu a partir de peças que foram doadas por outras instituições religiosas e famílias. Um acervo de valor histórico e religioso cada vez mais importante. Pias batismais, nós temos duas. Uma delas, com toda certeza, sabe-se que foi a pia onde a princesa Isabel foi batizada. A princesa Isabel e, com certeza, também a princesa Leopoldina. E tem uma outra pia batismal, mas é da família real espanhola, que veio para cá. Este trono pertenceu a Dom Pedro II. Ele nunca esteve numa casa de governo. Ele era da igreja da Nossa Senhora da Ajuda. Quando a igreja passou para outro bairro, o trono foi também para lá. Aqui tinha a sigla P2 de Pedro II. E aqui eram duas bolas de marfim, duas semisferas, unidas por uma faixa de prata dourada. E era todo verde, puseram todo vermelho, porque a cor do Império Brasileiro é o verde. Apesar da grandiosidade da edificação e do respeitável acervo de peças sacras, a catedral não tem uma aceitação unânime entre a população. Muita gente reclama sobre a forma da catedral. Uns dizem que parece um baldinho de praia, outros dizem que é uma coisa horrível. Muitas pessoas não entram porque não gostam da forma externa da catedral. Quando faz uma coisa muito moderna, para a igreja o povo recua, ele não aceita. A Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro merece receber a visita daqueles que se interessam por novos conceitos e um estilo não convencional. A concepção arquitetônica, logicamente, a planta circular, ela dá uma possibilidade de um número muito grande de pessoas participarem. Então, todas as pessoas são privilegiadas. Vocês vejam que essa catedral não existe lugar mais importante nem menos importante. De todos os lugares se vê um altar. Ela tem acolhida religiosa, mas ao mesmo tempo tem no seu subsolo toda uma parte social que atende aos mais pobres e que não se tinha um local para isso. Então a catedral se tornou não apenas um local que se reza, mas um local que tem um museu de arte sacra da cultura e o braço social da igreja, que é ajudar os mais necessitados. E durante o dia é difícil uma pessoa não se sentir bem com estes vitrais que dão todo um sentido de espiritualidade. A Catedral do Rio de Janeiro é uma edificação moderna que combina com o estilo arquitetônico da cidade. Na Avenida Atlântica encontramos uma imagem que se converteu em um dos postais mais conhecidos do Brasil. O Calçadão de Copacabana, feito pelo grande paisagista Burle Marx. Ele foi contratado para fazer um projeto de paisagismo no alargamento da Avenida Atlântica. Isso foi em 1970. E foi um processo muito corrido de composição. No início eram pequenos croquis que o Roberto fazia, eu limpava. A ideia era fazer um grande painel para ser visto do alto dos prédios. A ideia de várias pedras formando um desenho sobre a qual as pessoas pudessem caminhar foi testada no ano de 1842, em Portugal. Anos depois, em 1850, também foi realizada no Largo do Rossio, em Lisboa. No centro de Lisboa existe uma praça chamada Rossio, onde se fez o desenho das ondas. Ela era chamada de Mar Largo, que é essa ideia de que Portugal estava sempre voltado para o mar, por causa das colônias, das descobertas. Então essa ideia desse desenho foi feito lá e foi aproveitado aqui no Rio, em 1906. A
calçada original tinha ondas perpendiculares e Burle Marx refez esse desenho passando a ser paralelas aos edifícios, dando a impressão de um natural vai e vem. Essa é uma planta mais técnica, onde tem as coordenadas, que a gente quadriculou todo o desenho. Uma quadrícula dessa foi ampliada, nesse caso 250 vezes, para ficar na escala 1:1, e foi reproduzido na calçada. Esse desenho é o trecho entre Rodolfo Dantas e a República do Peru. A gente vê que tem uma sequência uma continuidade nos traços, que são feitos em pedra portuguesa preta, a pedra portuguesa branca, e uma cor assim, mais assim, queimada seria a pedra portuguesa com marrom avermelhado. Aqui a calçada junto às construções, os prédios estão aqui. A duplicação tem cerca de 20 metros aqui. Depois tem as pistas e o calçadão central com 15 metros aproximadamente. Tem outra pista e o passeio onde tem hoje em dia as ondas que antigamente eram nesse sentido aqui. Enquanto a gente fazia o desenho durante o dia, elaborando esses planos, e à noite, quando a gente saía do escritório para ir para casa, o desenho já estava sendo colocado, quer dizer, as pedras já eram assentadas, então a gente já via praticamente saindo do escritório de manhã a criação e a execução no final da tarde, à noite praticamente. Burle Marx foi um artista de múltiplas artes, mas foram as obras de paisagismo as que mais se destacaram, tornando-se cruciais na definição da arquitetura moderna brasileira. Segundo ele, sem compreender as necessidades de uma cidade e, principalmente, sem compreender as funções das áreas verdes, o paisagista não poderá realizar jardins. O Rio de Janeiro sabe disso e agradece. Ele acho que não tinha essa intuição de que seria um símbolo da cidade, ele não pensava nisso. Mas o Burle Marx está presente em várias outras coisas. No centro da cidade, uma ocasião, eu contei cerca de 30 obras do Burle Marx. Foi o grande mentor, o meu professor. E no final, nós, pela convivência, nos tornamos amigos. E é uma pessoa, para mim, teve uma grande influência, tanto na minha formação, que tanto é que eu me tornei paisagista graças a ele. No próximo bloco, vamos conhecer o processo de realização da maior escultura do mundo, feita por uma só pessoa. E mais, vamos ao Beco das Garrafas, lugar de apelido curioso, reduto da Bossa Nova nos anos 50 e 60. Tudo isso no História Secreta. Estamos no bairro da Lapa, em frente a uma escadaria que é uma obra de arte em constante mutação e que já é considerada a maior escultura do mundo feita por uma só pessoa. Jorge Celarón é chileno e vive no Brasil desde 1983. Em 1990, começou a trabalhar na escadaria, que liga o bairro da Lapa ao de Santa Teresa. São 125 metros de comprimento e 215 degraus, todos diferentes. Quando eu conheci a escada, desde o primeiro dia, eu me lembrei de uma rua famosa em todo o mundo, que eu vivi perto, Lombardi Street de São Francisco. Aí eu pensei assim, pô, a Lombardi Street é mais pequena que esta, é a metade. E a cidade de Rio é mais importante que São Francisco, é mais famosa, é mais querida. Aí eu falei assim, pô, a escada é tão bonita, se eu fizesse mantenimento, pintar as paredes, uma coisa mínima, sabe? Colocar umas plantinhas, ela vai ficar mais bonita, mas eu nunca pensei na escada como ela é agora. Celarón, ele constrói um trabalho na rua como se ele
estivesse construindo uma pintura. É uma coisa assim solitária, assim parece. O trabalho do Silarón não tem um projeto, é tipo um meta-esquema. Ele vai se construindo a partir do próprio fazer, não tem um projeto prévio. A coisa vai acontecendo na hora. Eu comecei sem nenhum dinheiro e sem nenhuma experiência de escultor. Eu nunca havia feito nem uma pequena escultura. Aí quando eu pintei o primeiro azulejo, eu me emocionei muito, porque eu sabia que através de los azulejos pintados por mim, eu podia mandar mensagem, eu podia fazer azulejo em honor às pessoas que me haviam ajudado. Os azulejos são originários de vários países de todo o mundo, totalizando cerca de 2.000 peças. Muitas foram presentes e outras foram compradas ou criadas pelo próprio artista. Aqui há azulejo de vários lugares do mundo. Aqui tem azulejo, por exemplo, de Líbia, onde é Gaddafi. Esse é da Inglaterra, Turquia, Valência, Polônia. Este azulejo de aqui é um dos mais bonitos da escada. Deve valer mais de $3.000. Esse eu lo ganhei de colecionador. 19 figuras humanas com todos os rostros diferentes. Este azulejo que está aqui, eu lo comprei na Praça 15 em $2.000. Esse é de um azulejo persa. É um azulejo que deve ter uns 500 anos ou mais. Esta é a vista mais bonita do mundo, é a Marina da Glória. Nada é igual aí. Tem o Cristo, tem o Pão de Açúcar, tem um aeroporto, tem a mulher grávida, tem eu pintando, tem a favela Tavares Vato, que é uma das favelas com a vista mais bonita. Tem coqueiro, tem helicóptero e uma frase linda, não? Bem-vindo a Rio. Recentemente, a escadaria foi tombada pela prefeitura e Silarón recebeu o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. Hoje em dia, o reconhecimento artístico dele já é internacional. Ele não está se importando com a coisa da instituição, com a comunidade das artes plásticas. Acho legal, porque ele está literalmente dando as costas para essa instituição e quase que por acaso ele tem uma visibilidade tremenda, né? Mas parece que não foi essa coisa da visibilidade internacional não foi uma coisa que ele procurou, mas aconteceu naturalmente. Silarón é um artista que se apaixonou pelo Rio e decidiu demonstrar este amor com toda energia e dedicação à Escadaria da Lapa, uma obra que começou a ser construída há 18 anos e estará em contínua transformação até os últimos dias do seu autor. Creo que es el tercero o el cuarto que le ofrezco. Pessoas como ela, que trazem azulejo, eles de fato ficam na escada. Então, eles quando me dão um azulejo, e mais ainda quando eles veem um azulejo deles colado na escada, eles ficam muito emocionados, porque parte deles está na escada. O Brasil parece que é um país que ainda está por se construir, assim. Não precisa uma arte urbana que venha para destruir, interferir. O que Silarón faz é justamente o inverso, é tentar melhorar o lugar, assim, tentar acrescentar. Porém, a escada do Silarón é uma obra que ainda hoje passa invisível aos olhos de muitos cariocas que transitam pelo bairro da Lapa. O mesmo acontece em outro ponto da cidade, onde surge um ritmo que há 50 anos vem conquistando os ouvidos de todo mundo: o Beco das Garrafas. O Beco das Garrafas é um beco entre dois prédios, em Copacabana, né? E ali você tinha algumas casas noturnas. O Beco das Garrafas chamava-se originalmente Beco das Garrafadas. Foi o Sérgio Porto que colocou esse nome. Porque aqui antigamente eram inferninhos, não eram shows de músicas, eram aqueles programas já mais para base de mulheres, etc. e tal.
que na verdade eram casas até meio suspeitas, porque era uma coisa de pessoas que iam lá, mulheres e tal, sabe? Era uma coisa que você não sabia direito o que rolava lá dentro. Mas alguns músicos foram contratados para fazer um som. E começaram a aparecer, então, outras pessoas que não estavam interessadas no negócio da noite, das mulheres e tal, que estavam querendo ouvir música. Começaram a aumentar essa frequência, então foi diminuindo um tipo de frequência que havia e foi aumentando a outra. E aí o pessoal fazia uma balbúrdia, que todo mundo jogava garrafa lá de cima, então era um beco das garrafadas. E caía garrafa, mas nunca acertaram ninguém, eles jogavam só para espantar, né? Mas depois passaram a trocar, em vez de garrafa, começaram a jogar sacos plásticos com outras coisas dentro, que começou a ficar pior do que a garrafa. E passou assim, então, Beco das Garrafas, em função disso, né? O embrião da bossa nova surgiu no encontro de um grupo de músicos da classe média carioca. Depois vieram as apresentações no ambiente universitário. No entanto, o primeiro circuito comercial da bossa nova foi o Beco das Garrafas. O Beco das Garrafas começou por acaso. Um movimento que veio surgindo sem nenhum cabo, ninguém estava querendo. Eu era apenas dono de uma casa comercial, que era uma boate, chamada Botters Bar, e não tinha nada que fazer. Então apareceu uma oportunidade, que um bar perto dali, se chamava Bon Gourmet, contratou um trio de bossa nova. Aí apareceu essa oportunidade de pegar esse trio que tinha sido mandado embora do Bon Gourmet. Eles começaram ali. O primeiro dia não deu ninguém, o segundo não deu ninguém. Estava quase desistindo que começou ali um grupinho, mas os maiores frequentadores eram os próprios músicos. O Beco das Garrafas, ele foi, não foi o início da bossa nova, mas ele foi, honestamente, ele foi o começo da parte instrumental da bossa nova, porque tinha muito cantor, muito violão, mas aqui tinha mais os arranjos instrumentais, e aí os grandes cantores vieram para cá, e cada casa dessas aqui tinha 65 lugares, 56 lugares, 70 lugares, e a gente fazia pequenos shows, pocket shows, e os grandes músicos e os grandes compositores, os grandes intérpretes começaram aqui. Foi sucesso de público, não de financeiro não. Ninguém ganhou nada, eu nunca ganhei nada. Os músicos, lá era um pouco assim, o cliente não pagava porque era tudo duro, o músico não recebia porque não tinha dinheiro. Então era tudo na base do amor. Turma que vinha antes da gente, a geração anterior, já ficou incomodado com a gente, porque de repente chega um bando de garotos e começa a tomar posições. Eles se incomodaram muito com a gente, fizeram muita campanha contra a gente. A maioria das pessoas que vinham aqui eram tudo menores de idade. Então, para entrar aqui os idades menores, perseguia menor de 18 anos. Então ficava todo mundo escondido ali e esperando uma ordem. Quando começava o show, a gente via que estava faltando uns 5, 8 lugares lá, aí ia todo mundo, geralmente era parente de artista, cantor e tudo, mas vinha muita gente para cá, menor de idade. O auge do beco ocorreu entre 1958 e 1965. Aos poucos, a maioria dos músicos sentiu a necessidade de migrar para as grandes casas de show, programas de televisão, outras cidades e até mesmo outros países. A Elis Regina fez um show lá. Fez um show no Botters e no Little Room, nas duas casas. Era a época que ela estava começando a aparecer. Aí apareceu o Marco Lázaro, que era um grande empresário, e levou a Elis para São Paulo. E foi um grande sucesso, então começou a assumir já havia mais interesse de dinheiro, de público. O Beco não servia mais para isso, era muito pequeno. Foi um movimento que acabou por causa disso. O Beco das Garrafas é uma marca da boemia carioca. Muitos músicos e moradores do Rio de Janeiro gostariam de ver este espaço revitalizado para voltar a sentir a sua vibração única. A bossa nova deve muito ao Beco e o Beco deve muito à bossa nova. Aqui o Beco das Garrafas conseguiu aglutinar tudo que é músico, produtor de disco, enfim, o pessoal todo das gravadoras vinha aqui, tinha reunião aqui e daqui saiu tudo. Praticamente Beco das Garrafas deve ter uma placa aqui, Bossa Nova, agradecemos a vocês.
O Beco foi uma coisa divina, que não podia acontecer nada melhor. Todo dia tinha algum artista, então, todos que apareciam aqui queriam ir no Beco para saber o que era, porque era um movimento realmente de repercussão, assim, do Rio de Janeiro se falava do Beco o tempo todo. Eu acho que o Beco foi importantíssimo, definitivo para a Bossa Nova, porque permitiu que o público tivesse acesso. Senão o público só ia ter acesso num show ali na faculdade, num show em tal lugar, né? Eu acho que se não tivesse aquilo ou se não tivesse isso, seriam movimentos menores, aí não estaria falando de 50 anos de vida. O Rio é uma cidade de grandes símbolos naturais, históricos e culturais. Alguns deles até mesmo se tornaram ícones do Brasil e ainda uniram forças, como a Bossa Nova, que canta o Corcovado e o Cristo Redentor. As histórias nos trazem de volta ao ponto de partida aqui, onde tudo começou. Novos relatos desconhecidos esperam para ser descobertos. Lembrem, sempre há histórias secretas na Selva de Cimento. Eu sou Marcelo Taz para The History Channel. Obrigado pela companhia.